Sejam bem-vindos nessa semana, uma semana em que a porção energética fala sobre os 10 pronunciamentos, Parashá Itró, sogro de Moisés. Nós estamos aqui meio que ensanduichados, recebendo energia muito poderosa. Por isso, hoje, buscando algo mais light, através da nossa consciência, que ela possa fazer uma espécie de um filtro que consegue amenizar um pouco essa energia tão intensa. Hoje a vela que nós escolhemos para estar conduzindo a energia aqui do nosso trabalho é uma vela rosa, bem clarinha, soft, e dependendo da luz, ela se torna também uma cor lilás, enquanto a gente tem aquela cor, aquele roxo da transmutação, força do fogo violeta, esse lilás é como se ele tivesse também dentro dessa frequência, mas ao invés de vir como uma imposição, como uma ordem, como um mandamento, nós, desde o início da meditação, estamos aqui trabalhando para que aquilo que chegue até nós venha de forma carinhosa e light. Eu vou deixar o nosso incenso aqui do lado. A nossa vela, ela está aqui como que iluminando e dando força para a sequência sagrada dos 72 nomes, que é a mente sobre matéria. E eu falei sobre várias energias. Se a gente olha aqui no nosso cenário, nós estamos no meio de duas situações. Quando a gente pensa em Torá, em Bíblia, quem sabe existem aqueles pontos, os mais importantes, os mais valorizados, os mais falados, os mais famosos, aqueles que vão ter mais visualização. Se a gente está aqui no século XXI e nós estamos falando sobre as redes sociais, talvez estes momentos sejam os momentos em que mais visualização e procura vai ter. Porque na semana passada, nós falamos sobre um momento de abertura do mar vermelho, algo além da natureza, a saída da escravidão, algo que por si só já seria impossível acontecer, um povo oprimido em número menor, criar tantos milagres, ter do seu lado um Deus que vai direcionando todas essas conquistas até que eles saem dessa terra da tirania, chegam na frente de um mar. Eles rezam para esse Deus, eles clamam para esse Deus, para que esse Deus faça alguma coisa. O próprio líder também se coloca em oração, a maior oração, pedindo. E esse Deus chega e fala, segue, como querendo dizer, a partir de agora, não está mais dependendo de mim. A partir de agora, quem faz o milagre acontecer é você. E eles saem de uma consciência do limite que fala, eu não posso ultrapassar esse mar. Eu sou muito pequeno, eu sou muito fraco. Mas
esse líder traz para eles uma nova consciência, que é uma frequência, inteligência, de sabedoria, que está numa outra dimensão, e quando eles todos se unem nessa outra dimensão, aquilo que parecia ser impossível faz com que esse mar se divida, que abra um caminho, e eles conseguem passar por esse novo caminho. E quando eles passam, aqueles que não estavam vibrando nessa consciência não conseguem manter mais o mar aberto. Afinal, quem foi que fechou esse mar? Se eles abriram o mar, quem foi que fechou o mar? Foi Deus que abriu o mar, e quando chegou na metade do caminho, aqueles seus filhos egípcios que já não eram tão amados, receberam um castigo, e aí Deus fechou o mar e eles foram destruídos. Será que é essa a leitura que a gente quer fazer, que a gente deve fazer? A gente sabe que não. Porque o amor do Criador não muda jamais. Ele é puro amor. E ele ama todos de forma incondicional. O próprio Criador, como esse pai carinhoso, não deve ter gostado de ver que seus filhos estavam desse outro lado do milagre. Para o povo hebreu, o milagre. E é assim que a gente gosta de falar, né? Quando a gente fala de milagre, a gente sempre está ligando o lado positivo da manifestação. Quando uma pessoa adoece, a gente não fala, o milagre de ter adoecido do nada. Não, a gente fala o milagre quando a gente se cura. E realmente o povo hebreu se curou pela possibilidade de ter feito algo inexplicável. E aqueles que não estavam vibrando naquela frequência não conseguiram segurar a manifestação dessa dimensão que está fora, que está ligada ao ilimitado. A força do milagre está ligada ao ilimitado. O mar se abriu, o povo egípcio foi destruído, o povo israelita, os filhos de Israel seguiram pelo deserto, vários milagres, a maná que caía do céu, a guerra contra Amaleque, tudo que aconteceu nas últimas porções trouxe a vitória do povo hebreu. Tudo. E a gente chega, então, agora numa porção cujo nome Ietró. Ietró, que era um idólatra, o sogro de Moisés. E essa porção começa com as palavras: e escutou Ietró, Vaishma Ietró. E o que Ietró escutou? É como se nessa porção a gente tivesse uma divisão de história. Como se existissem aqui duas histórias em uma única história. E quando a gente está fazendo a leitura com o olhar cabalístico, nós queremos ir além, e para ir além, a gente tem que fazer aqueles questionamentos. Por quê que tudo está se apresentando dessa forma? Simplesmente levar pelas palavras de forma literal, o resultado já não é tão positivo. Por isso existem tantas guerras no nosso mundo, infelizmente. Porque as pessoas leem a Bíblia e acham que essas palavras, de forma literal, são as verdades absolutas. E isso tem tudo a ver com essa porção. Tem tudo a ver com os 10 pronunciamentos, tem tudo a ver com 10 mandamentos. Mas vamos voltar para o início. O que é que Ietró escutou? Vamos lembrar aqui
Moisés fugiu do Egito e foi para a terra de Midian. Lá ele ficou escondido, porque ele havia matado aquele egípcio que estava batendo num israelita, e através de um nome sagrado, ele esvazia a energia negativa daquele egípcio. O fato é que na hora que ele foi esvaziado, não sobrou nada dentro dele, então ele morreu. Realmente é como se ele tivesse... Ele ficou vazio, um corpo vazio, e ele morre. Então, Moshe tem que fugir, e na terra de Midian, ele vai conhecer a sua esposa, Séfora, que era uma pastora também, que cuidava, e ele fica ali naquela terra, e num momento ele encontra a sarça ardente, ele tem que, de acordo com o pedido do Criador, retornar ao Egito, e toda aquela epopeia acontece, dele negociando com o faraó, ele negociando com o povo hebreu, as pragas, a saída, os milagres. E enquanto tudo isso acontece, a sua esposa Séfora, até como uma forma de proteção dela e de seus filhos, ela fica na terra de Midian, na casa do seu pai, Jetro. O fato é que Jetro era um dos líderes que foram consultados pelo faraó lá no início, quando o faraó pergunta: afinal, eu devo liberar o povo hebreu? O que eu faço? Ele tinha um conselho de líderes. Vamos lembrar, são as nações, e cada nação tinha um líder, e Jetro era um grande líder, ele que era grande conhecedor de todas as religiões, era considerado um grande mestre, idólatra, sim, idólatra, e ele disse para o faraó para deixar o povo hebreu seguir, para liberar o povo hebreu. Mas Balaão, que também foi consultado, diz para o faraó para que ele não libere. O fato é que, no fundo, o faraó não queria liberar. Por que é que ele iria escutar Jetro, se ele tinha dentro dele uma voz que dizia: segura? Porque, como todo tirano, o tirano não quer escolher o melhor para o outro. Ele sempre vai encontrar dentro dele a justificativa para se fundamentar naquilo que é o melhor para ele. Então, naquele momento, o melhor conselheiro e o melhor conselho era o de Balaão. Segura o povo hebreu. Ele está trabalhando para você, segura ele. E assim foi. Mas a história acabou mostrando que a luz sempre está presente e a luz sempre vence. Irremediavelmente, é tudo uma questão de tempo. Bom, Jetro, então, escuta lá da terra de Midian todos os milagres que aconteceram. Tudo o que aconteceu com o povo hebreu. E ele, então, pega a sua filha, os seus netos, e ele vai até o acampamento. E quando ele chega perto do acampamento, ele manda uma flecha, isso a gente vê lá no Midrash, porque existia uma nuvem de proteção em volta do acampamento. E ele manda com uma espécie de um bilhete dizendo: olha, quem está aqui é Jetro, eu quero entrar, eu quero falar com Moshe.
E a nuvem, que se fosse algo que tivesse colocando o acampamento em algum tipo de perigo, a nuvem já faria uma barreira. Porque a nuvem é como se ela fosse uma representação do Criador. Mas o Criador já sabe o que está se passando dentro do coração de Jetro. Então, a nuvem aceita aquela mensagem e a mensagem chega até Moisés e Moisés é chamado para receber o seu sogro e a sua esposa, e eles chegam, se encontram, e o diálogo que acontece entre eles, as primeiras frases, são curiosas, porque, em primeiro lugar, Moisés beija o sogro. Moisés, dentro dele, tem uma dúvida se realmente o sogro chega com um coração arrependido. Ele sabe da grandeza dentro da idolatria e dentro da sabedoria do seu sogro. E ele tem dúvida do que está se passando dentro da cabeça e do coração do seu sogro. Mas ele pensa, se a nuvem aceitou a entrada dele, é porque ele está entrando aqui de forma sincera. Então ele abraça e ele beija o sogro, respeitando e honrando aquele que é o pai da sua esposa. Jetro, quando vai se comunicar com Moisés, fala: aqui está seu sogro, Moisés. E a gente começa a perguntar, mas puxa vida, ele não sabia? Quantos anos ele morou na casa do sogro? Ele precisa vir se apresentar? O que isso quer dizer para nós? Por que é que ele está se apresentando? E ele traz Séfora e os 2 filhos. Vamos, em primeiro lugar, entender o que significa essa apresentação. Porque essa resposta a gente vai encontrar lá no Zohar. As palavras, quando elas vêm em hebraico, elas trazem um sentido que são as chaves que a gente quer desvendar aqui para conseguir ir abrindo dentro de nós as chaves que vão construir essa nova mentalidade a cada ano, que vai ser o que vai possibilitar o nosso crescimento, o nosso entendimento e a nossa evolução. Então ele chega, Ani, Oterra e Etro, Ahi. Ele quer dizer, quando ele fala, aqui é seu sogro, e Etro, as palavras Ahi, que quer dizer irmão. Então é como se ele estivesse falando para Moisés, aqui é seu irmão. E nós vamos aqui lembrar que Jetro é parte da alma de Caim. Moisés é parte da alma de Abel. Nós sabemos que Caim matou Abel pelos ciúmes, porque Abel tinha 2 almas gêmeas, enquanto Caim só tinha uma alma gêmea. E Jetro, ele está sendo recebido dentro da tenda de Moisés. Vamos lembrar que na tenda de Moisés era o local onde a Shekhinah, onde a presença divina habita, se apresenta. E a luz só pode estar, similaridade de forma, com aquele que está manifestando luz. Aquele que manifesta a escuridão não consegue receber a luz, porque ele cria o bloqueio. Jetro, nesse momento, ele está
criando aqui uma grande correção. É como se ele estivesse tirando, liberando, corrigindo o tikkun, porque ele está trazendo para Moisés, da mesma forma que Caim tirou a vida por conta daquela alma a mais, aquela parte a mais que fazia Abel, ele está trazendo a esposa de volta. Então é como se ele estivesse fazendo aqui a compensação, ele está criando aqui a correção de um tikkun. Eu estou trazendo para você, Moisés, a tua alma gêmea, a minha filha. Então, como a nossa visão é limitada, quem está simplesmente lendo essas histórias e levando tudo isso sem ter o conhecimento do Zohar, não está entendendo que aqui nós estamos falando sobre um assunto que é a reencarnação, que é algo que direciona todas as leis, porque a gente só consegue se aproximar da luz quando a gente faz a nossa correção. Jetro, nesse momento, ele não só está conseguindo corrigir um tikkun que vinha da raiz da sua alma, mas nesse momento, ele como idólatra, como pessoa que era respeitada por conhecer todas as religiões, praticar idolatria, magia, mas ele nesse momento ele está dizendo, olha, eu reconheço todos os milagres que aconteceram. Eu reconheço a presença desse Criador. Eu reconheço que este Criador é tudo. E por conta de eu reconhecer, eu agora quero me unir a vocês. Ele traz a filha, que tudo já estava preparado para que isso acontecesse. Eu não estou criando um novo destino. Eu só estou, de novo, no ciclo da morte. Nascimento, vida e morte. Nascimento, vida e morte. Nascimento, vida e morte. Chega. Chega. Os 72 nomes, os meus 72 nomes. Quem entrou dentro daquela consciência não precisaria, quem se manteve, não precisaria de nenhum mandamento. A consciência elevada, por si só, já modifica a ação. Eu não preciso que ninguém diga para mim que se eu colocar o dedo na tomada eu vou me queimar, porque eu já sei. Os 10 pronunciamentos é só o efeito do erro, da queda, da minha fraqueza. A causa de tudo são os 72 nomes. É a consciência elevada que eu quero alcançar. E essa porção tem o nome de Jetro, de Yetro, porque ele está mostrando que até a criatura mais elevada na idolatria consegue seguir. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quantas vezes, quantas histórias, dentro da Torá, dentro dos sábios, Jesus falando, qual é o resumo de absolutamente tudo? Não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça para você. Esse é o único mandamento. Essa é a única forma de ser. Essa é a única forma de viver. Esse é o resumo da nossa jornada. E a nossa lógica física diz para nós,
Isso não é possível. E aí a gente continua seguindo as ovelhinhas que estão seguindo o caminho da morte, querendo, para ter mais sossego, receber ordem. Olha, não vai para a direita, olha, não vai para a esquerda. Olha, não faz assim, olha, não faz assado. Pode ser. A questão é que o ideal é sim ir para a direita, ou é sim ir para a esquerda. Pelo amor de Deus, eu também não estou falando de política. Dá até medo hoje em dia falar isso. Pode ser que o caminho seja o caminho A. Faça o caminho A. Mas eu estou sendo responsável. Eu não esqueci do meu livre-arbítrio. O problema do mandamento e de qualquer líder religioso que coloca o mandamento acima de qualquer coisa, ele faz com que aquela pessoa deixe de usar o seu livre-arbítrio. Mesmo que a melhor opção seja a A, e eu decida que eu vou seguir pela A, mas eu usei do livre-arbítrio para seguir. Eu não fui o escravo, porque aquele que não usa do seu livre-arbítrio não tem liberdade, não tem responsabilidade e ele é o escravo. Nós queremos sair fora da escravidão. Não adianta nada ter a revelação dos 72 nomes, nossos 72 nomes, a nossa consciência elevada, para logo em seguida cair. Nós vamos cair muitas vezes. Nós ainda vamos estudar, se a luz permitir, muitos e muitos anos, estas palavras, estas falas, que é assim que o Zohar trata esse assunto, as 10 falas. Porque isso tudo está ligado ao meu conceito de como eu vejo o Criador, o conceito do castigo. Nós vamos falar sobre tudo isso na próxima semana. Eu agradeço a presença de vocês. Eu espero que a gente possa esse ano ter andado mais um pouquinho. Eu acho que é válido, quem quiser. Eu sei que as aulas que vão para o YouTube são só partes, fragmentos, mas são pensamentos. Quem está aqui hoje, se quiser entrar no YouTube, na playlist, aula, vai na porção do ano passado, porção Ietró. Eu penso que já há 2 anos já existem 2 anos com porção da aula. A salvação pode estar vindo da boca de uma outra pessoa, mas o que muda tudo é a reflexão dentro de cada um de nós. Esse é o principal. Isso faz parte dessa rede, dessa comunidade que Jethro falou. Para a gente conseguir se sustentar, é importante a gente ter ao nosso lado pessoas que valorizam aquilo que a gente tem de melhor, porque a gente cresce. E esse crescimento, sem o outro, é impossível. É impossível. Bom, nessa sexta-feira eu vou estar, graças a Deus, com vocês. Vai ser uma super Shabbat. Super Shabbat. E eu vou estar muito feliz da gente poder estar criando essa fundação, essas raízes espirituais que fazem com que o nosso livre-arbítrio esteja aceso, essa família espiritual que funciona como as raízes dessas árvores que estão voltadas para o céu, e cada um de nós traz a sua própria energia para fazer esse filamento. Obrigada, gente. Shalom.